Clara, com seus 40 e poucos anos, desceu as escadas do porão. Um ambiente que parecia emanar um peso denso e abafado, como se o ar ali estivesse carregado com as memórias de tempos longínquos que não deveriam jamais ser despertadas. As paredes, cobertas por camadas de poeira e teias de aranha, estavam como se lembrassem das almas que passaram por aquele lugar. A única luz vinha de uma lâmpada pendurada no teto, cujo brilho pálido falhava, criando sombras inquietantes que pareciam se mover de maneira desconcertante. O som de seus passos ecoava no ambiente, amplificado, como se as próprias fundações da casa respondessem ao seu movimento. Foi em meio àquela atmosfera opressiva que Clara se deparou com a caixa. Uma caixa velha e desgastada, coberta por camadas de poeira e embalagens quebradas. Seu corpo se moveu em direção a ela, como se algo invisível a puxasse, uma força indescritível que não podia ser negada. Dentro da caixa, repousava a boneca, uma figura de porcelana que parecia à primeira vista inofensiva, mas algo naqueles olhos de vidro a fez sentir um calafrio inexplicável. O sorriso da boneca era desconcertante, algo que parecia mais uma máscara que escondia algo muito pior por trás. Seus cabelos estavam despenteados e sua roupa, de época, estava coberta de sujeira e desgaste. Quando Clara a tocou, um calafrio percorreu sua espinha. Não era o frio do ambiente, mas algo mais profundo. Um gelo que parecia vir de dentro da própria boneca. Foi então que, como uma presença invisível, o choro de um bebê ecoou no ar, vindo de nenhum lugar, preenchendo o porão com uma melancolia pesada. Clara olhou em volta, procurando a origem do som, mas estava sozinha. Algo no ar parecia distorcer, como se o próprio espaço ao redor dela estivesse tentando se ajustar, acomodando algo que estava fora de lugar, fora do tempo. E por um momento, Clara se sentiu presa, como se não fosse mais capaz de distinguir se a realidade estava à sua volta ou se o próprio porão tinha se tornado uma prisão para sua mente. A noite caiu lentamente sobre a casa, e com ela, uma sensação inquietante de que o tempo havia parado. Clara deitou-se em sua cama, mas o sono lhe escapava, como se algo em seu interior soubesse que não poderia relaxar. O quarto, com sua decoração antiquada, parecia ainda mais opressivo à medida que a noite avançava. As cortinas florais balançavam suavemente com o vento que entrava pela janela, mas o ambiente estava pesado, como se o próprio ar estivesse carregado de algo indescritível. O silêncio era absoluto, exceto pelos sons distantes da casa, o ranger das tábuas de madeira, o sussurro da casa respirando, como se ela estivesse viva. Foi então que o barulho começou. Um som leve, como o de passos sendo dados no andar de baixo, ecoou no quarto. Clara levantou-se lentamente, tentando racionalizar, mas a sensação de que algo estava errado era palpável. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que o som em si, como se algo estivesse esperando, observando, sem se manifestar completamente. Clara, com o coração acelerado, desceu até o andar de baixo, seus passos ressoando na escada de madeira. No corredor, o frio parecia ter se intensificado, como se a casa estivesse acumulando uma energia estranha, invisível. Quando entrou na sala, sua visão foi tomada pela ausência da boneca na cadeira. Ela não estava mais ali. Por um momento, o pânico a dominou, mas então a viu, deitada no chão, com a cabeça virada para a porta. A imagem era desconcertante, como se a boneca estivesse aguardando algo, ou talvez alguém. Clara hesitou, mas com um movimento forçado, pegou a boneca e a colocou novamente na cadeira. Ao fazê-lo, um calafrio percorreu sua pele, como se a própria casa estivesse resistindo ao gesto. No fundo de sua mente, uma voz sussurrava, dizendo-lhe que a boneca nunca mais voltaria ao seu lugar. Algo mais estava tomando conta, algo que não deveria estar. A casa parecia ainda mais carregada com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Clara tentou seguir sua rotina, preparando o café da manhã, mas a sensação de estar sendo observada nunca a deixou. Cada passo parecia amplificar os sons ao seu redor, tornando os ambientes mais claustrofóbicos. Enquanto mexia na cafeteira,
Uma batida abafada ecoou pela casa, vinda da sala de estar. Clara congelou, o coração batendo mais rápido. O som não era normal. Não era o barulho de um objeto caindo acidentalmente. Era um som, uma presença, que parecia querer se manifestar de maneira palpável. Com uma sensação de pressentimento, Clara caminhou até a sala. No sofá, as almofadas estavam espalhadas e a boneca estava sentada, novamente virada para a porta, como se tivesse sido movida por mãos invisíveis. Clara engoliu em seco, sentindo o peso da situação. Ao pegar a boneca, o ambiente ao seu redor pareceu mudar. O ar ficou mais denso, a temperatura caiu repentinamente, como se o mundo tivesse se curvado à presença da boneca. E então, um estrondo a fez saltar de susto. Um copo na cozinha quebrou sozinho, espalhando cacos pelo chão. Clara ficou paralisada, a sensação de que algo estava desmoronando em sua volta tomando conta de sua mente. A casa, e tudo dentro dela, parecia estar ciente de sua presença, e agora algo estava chamando-a para o seu fim. A busca por respostas levou Clara até uma loja de antiguidades, um lugar imerso no tempo, onde o ar estava saturado pelo cheiro de madeira envelhecida e couro desgastado. O homem que a atendia, um idoso de expressão cansada, observava a boneca com uma atenção incomum. Clara, desconfortável com o olhar do homem, lhe perguntou: "O senhor gostaria de comprar essa boneca?" Mas, ao tocar o objeto, o homem pareceu se afastar, com uma expressão de pesar que ela não conseguiu decifrar. "Essa boneca..." começou o antiquário, sua voz se quebrando, como se as palavras fossem dolorosas. "Não deve ser tocada. Não em um lugar como esse." Ele olhou para a boneca com uma mistura de medo e reverência, algo que Clara não pôde ignorar. Quando ele a recusou, alegando: "Sinto uma energia estranha emanando dela." Clara não soube se aquilo era uma desculpa para evitar o objeto, ou se havia algo de mais profundo em suas palavras. Ela saiu da loja com a boneca, sentindo que algo muito maior do que ela conseguia compreender estava começando a se desenrolar, como um véu sendo retirado para revelar algo horrível e inevitável. O Quesnel Museum era um local pequeno, mas carregado de história. Suas vitrines exibindo uma coleção de artefatos com o peso do tempo e do esquecimento. Quando Clara chegou, uma sensação de desconforto a envolveu, como se o próprio ar estivesse impregnado com uma quietude de séculos. Era como se o lugar tivesse uma memória própria, uma memória que a acompanhava, observando tudo o que acontecia. Ao entregar a boneca à curadora, Clara sentiu uma espécie de alívio, mas também uma sensação de perda, como se estivesse deixando algo para trás, ou, mais propriamente, deixando algo para ser consumido. A curadora, uma mulher de meia idade, olhou para a boneca com um olhar atento, mas, ao colocá-la na vitrine isolada, algo se alterou. Era como se a boneca se recusasse a ser guardada, como se sentisse mais viva naquele momento do que qualquer ser humano presente. Clara observou, a sensação de que não deveria estar ali crescendo a cada segundo. Quando a curadora fechou a vitrine, um som abrupto e inesperado cortou o silêncio. O alarme disparou sem razão aparente, ecoando como um grito de alerta, uma advertência para todos. Os olhos da boneca pareciam brilhar com uma luz irreal. E Clara, tomada por um impulso irracional, deixou o local apressada, sentindo que uma presença se ocultava, esperando para se manifestar no momento exato em que ela falhasse em reconhecer o que estava à sua volta. Os dias seguintes trouxeram mais visitantes, mais curiosos. A sala do museu onde a boneca estava exposta parecia não ser mais apenas um espaço de observação, mas um lugar onde a tensão estava cada vez mais palpável. As crianças apontavam para Mandy, comentando sobre seu olhar estranho, aquele brilho inquietante que não deveria estar ali, mas que se fazia presente. Era como se a boneca fosse mais do que um objeto de exibição. Ela era uma presença, uma entidade. As câmeras de visitantes começaram a falhar. Uma falha inexplicável e repetitiva que parecia estar relacionada à boneca, como se ela estivesse interferindo diretamente no mundo ao seu redor. A eletricidade, a própria natureza das coisas, se distorcia quando se aproximavam dela. Um visitante, distraído, tropeçou ao se aproximar da vitrine.
Ele tombou ao chão com um som abafado que ressoou pelo ambiente, mas o que mais perturbou foi sua reação. Com uma expressão desconcertante, ele afirmou ter sentido como se algo o tivesse puxado, como se mãos invisíveis tivessem se agarrado a ele, impedindo-o de se mover. Não havia ninguém por perto, mas o que ele descrevia era algo indescritível. Os outros visitantes olhavam entre si, inquietos, e uma sensação crescente de que havia mais naquela boneca do que os olhos humanos poderiam perceber tomou conta do ambiente. A verdade, como uma doença silenciosa, estava se espalhando aos poucos. O que parecia um objeto de antiguidade era, na realidade, um catalisador para algo antigo e inimaginável. Na sala dos funcionários do museu, o ambiente se tornava cada vez mais sombrio, não pela iluminação fria das lâmpadas fluorescentes, mas pela inquietação crescente que dominava a todos. Os funcionários sussurravam uns para os outros, claramente nervosos, como se soubessem de algo que estava além de sua compreensão. Relatavam risos distantes, risos que pareciam vir de um lugar desconhecido, como se uma criança invisível estivesse presente, observando-os. Eles encontravam objetos fora do lugar perto da vitrine de Mandy. Livros deslocados, papéis amassados e uma sensação de que algo havia sido tocado, algo que não deveria ter sido tocado. Um dos funcionários, com um semblante ainda mais perturbado, mostrou a gravação de um gravador. O som era estranho, abafado, como se algo estivesse sussurrando ou chorando por trás das paredes. O choro de um bebê, distante, mas claro. Mas ninguém conseguia identificar sua origem. Era um som que não pertencia àquele espaço, uma frequência que parecia vir de algum lugar além do mundo físico, como se a própria essência do museu tivesse se curvado à vontade de algo que estava preso, esperando para ser liberado. O som, agora mais do que nunca, parecia se aproximar, crescendo com cada repetição, como uma advertência, um lembrete de que algo havia sido despertado. À noite, quando o museu se fechava e todos os visitantes partiam, um investigador de fenômenos paranormais foi chamado para examinar o objeto. Ele trouxe consigo equipamentos sofisticados, câmeras infravermelhas e medidores de energia. Sua presença era quase uma afronta ao que se encontrava naquele lugar, uma tentativa de racionalizar o que não podia ser racionalizado. Ele começou a configurar seus aparelhos com precisão, como se estivesse lidando com um simples experimento. Mas à medida que ele se aproximava da vitrine de Mandy, algo mudou. O medidor de energia disparou, um pico violento que fez o ar tremer. O som, a pressão, tudo parecia se concentrar em torno da boneca. Esses valores são impossíveis, cara. Eu te disse, brother, tem alguma coisa muito estranha aqui. Tudo começou quando trouxeram aquela boneca. Tem alguma coisa muito errada com ela. Sim, tenho que concordar. O seu foco deve estar naquela sala. É por lá que tudo acontece. Quando o investigador olhou pela tela da câmera infravermelha, uma forma nebulosa apareceu ao lado da vitrine. Uma figura que não deveria estar ali. Mas ninguém mais a viu. Os aparelhos confirmaram algo estranho, algo incompreensível. A presença da boneca era mais do que uma manifestação física. Era uma distorção, uma fenda entre os mundos. A tensão no museu atingiu seu auge naquela noite. Quando os funcionários entraram na sala de exibição, um manto de névoa fina os envolveu. Uma névoa que parecia surgir do nada, como se o próprio ar estivesse se dobrando ao redor da presença de Mandy. A boneca, que estava em sua vitrine, agora estava fora dela. Estava no centro da sala, deitada de maneira inquietante, com a cabeça virada em direção à porta, como se esperasse alguém. O ambiente estava em uma calma perturbadora, como se o tempo tivesse sido dilacerado, fragmentado. A névoa se dispersou lentamente, mas a sensação de que algo havia sido alterado, algo irreparável, permaneceu. Quando um dos funcionários tentou recolocar a boneca na vitrine, ele sentiu uma resistência inexplicável. Eu estava tentando colocar a boneca na nova caixa, mas parecia impossível. Alguma força invisível me segurava. Mas no final eu consegui e ela está lá quieta. Muitas coisas estranhas aconteceram esta noite. É melhor deixarmos isso para lá, certo? A boneca, que antes era frágil, agora parecia pesadamente ancorada, como se o chão ao redor dela se recusasse a ceder.
A resistência era palpável, uma força que desafiava a lógica, uma força que não deveria existir no mundo físico. Mas ainda assim, ele conseguiu colocar a boneca de volta. Mas algo mudou. O que quer que estivesse ali, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, não estava mais disposto a ficar em silêncio. Na manhã seguinte, o museu estava vazio. Mandy estava de volta à sua vitrine, aparentemente inerte, mas algo havia mudado. A tensão no ambiente era palpável, como se o lugar estivesse marcado por algo que não poderia ser apagado. Eu não sei o que você quer de mim, Mandy. Não sei por que você está aqui ou porque eu me sinto assim toda vez que olho para você. Eu tentei ignorar, fingir que você é só uma boneca velha, mas não é, não é? Você é mais do que isso, não é? Alguma coisa, algo terrível está presa em você. E eu sinto que não deveria ter trazido você para cá. Eu deveria ter deixado você onde estava, esquecido sua existência, mas agora é tarde demais, não é? Clara, que visitou o museu para verificar a boneca mais uma vez, percebeu um brilho estranho nos olhos de Mandy. Era como se, de alguma forma, a boneca a estivesse observando, reconhecendo-a. Um som distante, quase inaudível, de risadinhas ecoou na sala, como se as paredes estivessem se lembrando do que havia acontecido. Mas algo não estava certo. A história da boneca de porcelana, como a história de muitas coisas que foram guardadas no esquecimento, não acabava ali. Ela se perpetuava como uma maldição, esperando apenas pelo próximo movimento, pela próxima presença que se atrevesse a tocar o que deveria permanecer esquecido. A risada continuou, invisível, mas perfeitamente audível, como se o próprio museu tivesse se tornado um túmulo, e Mandy a guardiã eterna de sua verdade. Se gosta de histórias de terror, nos siga para acompanhar nossos vídeos semanais.